E hoje nós estamos concluindo a série de mensagens Liberdade. Essa série que nós tivemos praticamente por 5 semanas, essa é a quinta parte. E pelo que eu tenho ouvido de um grande número de pessoas, essa tem sido uma série especial a todos nós. Desde o início nós aprendemos a como ser livres através da verdade, através da palavra de Deus. Nós, na semana seguinte, vimos como encontrar liberdade mesmo em meio às nossas ansiedades, os nossos temores, os nossos medos que temos. Analisamos na outra semana como que a liberdade pode nos ajudar e, acima de tudo, ela é envolvida nas escolhas que nós fazemos. E na semana passada nós vimos juntos como Deus está disposto a nos libertar dos nossos fracassos, dos erros que nós cometemos no passado. E hoje, para completar, eu quero abordar o assunto de uma forma diferente. Eu quero convidá-lo a ver liberdade através de uma perspectiva oposta. Até aqui nós vimos como nós podemos viver livres. Mas hoje eu quero convidá-lo a encontrar o caminho da liberdade, ajudando outros a serem libertos através daquilo que eu e você podemos fazer em nossa vida nessa terra. Algum tempo atrás eu li uma história que muito me impressionou. Eu gostaria de compartilhar essa história com vocês nesse momento. Um major americano que esteve envolvido na guerra do Iraque foi quem trouxe essa história, dizendo que um grupo de soldados que estavam sob a sua supervisão, eles participaram de um momento especial no Iraque, ao terem a oportunidade de doar roupas que foram arrecadadas por crianças americanas em diversas escolas nos Estados Unidos. As crianças arrecadaram juntamente com suas famílias, fizeram aqueles pacotes de roupas e eles enviaram para o Iraque, e os soldados americanos tiveram a oportunidade de doar essas roupas para um grupo de crianças numa pequena vila no Iraque. E depois que eles doaram ali as roupas, calçados, viram a alegria daquelas crianças, veio um pacote todo especial. E naquele pacote, quando eles abriram, os olhinhos daquelas crianças brilharam, porque eles estavam, praticamente todos eles, vendo algo que nunca haviam visto antes. Bichinhos de pelúcia. E os soldados ali começaram a distribuir bichinhos de pelúcia, os mais variados possíveis. E esse major relata de que aquilo foi algo que tocou de forma profunda o coração daqueles soldados, ao ver a alegria, o sorriso daquelas crianças. Não conseguiam se comunicar por causa da língua, mas aquele foi um momento especial para eles. No dia seguinte, um comboio de soldados que fazia patrulha, eles tiveram que passar exatamente pela mesma vila. Mas conforme eles foram se aproximando daquela vila, naquela estrada empoeirada, desértica, eles perceberam que, conforme eles se aproximavam, havia alguém na estrada. E ao se aproximarem, eles puderam perceber, através dos binóculos, que era uma criança na rua, na principal rua daquela vila, exatamente no caminho que o comboio passaria. Naquele momento eles se comunicaram com a base e disseram: tem uma criança exatamente no nosso caminho, o que fazemos? E ao eles se aproximarem um pouco mais, eles puderam perceber que era uma menina. Uma menina que diz a história, e essa história aconteceu há 2 anos atrás, uma menina de cerca de 5 anos de idade. Na realidade, era uma das meninas que havia participado no dia anterior daquele momento especial com aqueles soldados. E ao poder se concentrar na imagem, eles perceberam que aquela menina estava em pé na estrada, com um ursinho de pelúcia embaixo do braço. Os tanques foram se aproximando e eles não sabiam o que fazer. A menina estava exatamente no caminho. E na comunicação com a base, eles disseram, o pessoal da base: pode ser uma emboscada. Cuidado que vocês podem ser atacados. Eles não sabiam o que fazer e a orientação foi que eles se aproximassem, vissem realmente o que era. Eles se prepararam para um combate naquele momento. E quando os tanques foram se aproximando, a menina imóvel,
o comboio se aproximando dela, eles tomaram a decisão de desviar. E eles saíram um pouquinho. E ao passarem ao lado da menina, imóvel, eles puderam perceber a razão. Absolutamente sem falar nada. Na noite anterior, os inimigos, os terroristas haviam colocado minas naquela estrada. Aquela menina havia visto. E ela simplesmente ficou em pé, ao lado de uma daquelas minas, para que os tanques por ali não passassem. E lá, imóvel, segurando o seu ursinho de pelúcia, ela simplesmente demonstrou a eles o seu muito obrigado. Ela estava simplesmente demonstrando gratidão por aquilo que ela recebeu. Ela estava demonstrando seu amor a estranhos que, por ela, demonstraram também amor em meio a tantas dificuldades e sofrimento que ela vivia em sua vida. Ela recebeu amor em meio ao medo. E a sua atitude, a atitude daquela garotinha, foi simplesmente uma resposta de gratidão. Queridos, essa história real me faz pensar em uma outra realidade. Na minha realidade. Na sua realidade. E a palavra de Deus nos afirma o seguinte: nós não precisamos ter nenhum receio de alguém que nos ama com perfeição. Seu perfeito amor por nós afasta todo o temor daquilo que Ele poderia nos fazer. Se estamos com medo, é porque não estamos completamente convencidos de que Ele realmente nos ama. Portanto, o nosso amor por Ele vem como resultado de nos ter Ele amado primeiro. Resultado de nos ter Ele amado primeiro. Queridos, Ele nos amou primeiro. Ele o amou primeiro. Mas você pode estar se perguntando, mas como? Na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja cristã de Roma, nós encontramos a resposta. A prova do amor surpreendente de Deus é esta: enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Ele nos amou primeiro. E qual que é a tua resposta de gratidão a Ele? Deus, senhoras e senhores, Deus veio a esse mundo como um bebê, para que nós pudéssemos encontrar liberdade, para que nós pudéssemos, de fato, ser livres, como um bebê. E nós estamos nos aproximando desse momento no qual o mundo cristão celebra o Natal. E me preocupa muito ao nós nos aproximarmos dessa data festiva, porque o foco central está em quê? A liberdade que esse bebê nos trouxe? Ou será que o foco está em compras, festas, férias, verão, praia? Qual é o principal foco? No entanto, todos nós, cada um de nós conhecemos pessoas na nossa própria família, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas dos nossos relacionamentos que continuam a sua vida como prisioneiros. Pessoas que não tiveram a oportunidade ainda de compreender o que significa liberdade através da vida desse bebê. Continuam a trilhar por caminhos repletos, queridos amigos, de minas. Minas que irão destruí-los e eles simplesmente não conseguem ver. Amargura, medo, insegurança, solidão, culpa, fracasso, falta de propósito em suas vidas. E no final da sua jornada, muitos chegam ao ponto de simplesmente viver uma eterna alienação de Deus. Mas ao nós buscarmos compreender melhor a vontade de Deus em nossa vida, nós começamos pouco a pouco a enxergar algumas dessas minas. E nós desejamos com certeza proteger essas pessoas a quem amamos. Da mesma forma como aquela pequena criança fez. Nós sentimos a vontade, quem sabe, de parar na frente dessas pessoas que nós amamos, pessoas que são importantes para nós, e dizer para elas: não continue por esse caminho, siga o desvio, siga o caminho de Deus. O caminho de Deus, ele é diferente.
Só que alguns se indagam, mas que caminho é esse? E o próprio Jesus Cristo afirmou: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, esse é o caminho da liberdade. O único caminho onde nós podemos encontrar paz. O caminho que nós podemos encontrar esperança. O caminho que nós podemos encontrar amor. O caminho que nós podemos encontrar aceitação, graça, propósito, bondade, segurança. Esse é o caminho. E seguindo por esse caminho, ao final da sua vida, você e eu poderemos encontrar um lugar em que nós viveremos eternamente ao lado desse Deus. Mas a grande pergunta de hoje é como podemos ajudar nossos amigos e familiares, como podemos ajudar as pessoas, quem sabe, que estão ao nosso redor, a seguir esse caminho. O que você podemos fazer? Eu gostaria de convidá-los a acompanhar comigo a leitura que eu vou fazer, de 4 versos, que nós encontramos na Palavra de Deus. 4 versos que se encontram no mais extraordinário sermão que Jesus Cristo fez quando Ele andou nesse mundo, há quase 2000 anos atrás. E esses versos se encontram no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, dos versos 13 ao 16. E aqui nós encontramos o seguinte, acompanhe a leitura. Cristo disse: vocês são o sal para a humanidade. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Ele continua dizendo: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui, querido, Jesus está dizendo algo mais ou menos assim: vocês sabem por que vocês estão aqui nesse momento? Eu quero que vocês alcancem outras pessoas, ajudando-as a ser livres. Eu quero que vocês entendam que a verdadeira liberdade vem ao libertar outros. Eu quero que vocês sintam a alegria indescritível de ser sal e luz. Sal da terra, sal da humanidade. Eu gostaria que você, juntamente comigo, pensasse um pouquinho naquilo que o sal faz. O que faz o sal? Em nossos dias, ele é um dos vilões da pressão alta, não? Quando a gente começa a ter pressão alta, vai ao médico, problema de coração, a primeira coisa que o médico fala: corta o sal, diminui a quantidade de sal. Mas, meus queridos, quando Cristo disse que nós deveríamos ser sal da humanidade, sal da terra, ele não tinha em mente, com certeza, os aspectos negativos do sal. Mas o que significa ser sal? O primeiro aspecto é que nós somos valiosos aos olhos de Deus. Nos tempos antigos, o sal era algo de grande valor. Parte do pagamento que os soldados romanos recebiam chamava-se salarium. É de onde vem a palavra que nós usamos hoje, salário. No domingo passado, nós tivemos um almoço de confraternização dos principais voluntários e líderes aqui da nossa comunidade, na Nova Semente. E eu estava sentado do lado da Nathalie. E ela pegou um salzinho ali, colocou dentro de um guardanapinho e me deu e falou: no passado o sal valia dinheiro. Você lembra que você falou isso para mim? E eu peguei um pouquinho dela e fiquei pensando: puxa vida, será que daria para encher o tanque do carro com isso aqui que ela me deu? Era só uma pitadinha. Mas até o 8º século, o presente dado aos pais do futuro noivo era sal. Quando eu li isso, eu achei uma ótima ideia para dar aos candidatos que se possam, quem sabe, no futuro, se aventurar a se aproximar das minhas 2 filhas, de 6 e 1 ano. Quando elas começarem a namorar, é óbvio, depois dos 35, né, esposa? Mas como hoje o sal é tão barato, nós perdemos de vista que Jesus quis dizer naquele tempo que eles eram de grande valor. Somos sal. O sal tinha um valor tremendo no tempo de Cristo. E ouçam só o que ele mesmo afirma: olhem os passarinhos,
Eles não se preocupam com a comida. Eles não precisam semear, colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste de vocês os alimenta. E para Deus, vocês valem muito mais que os passarinhos. O valor que nós, como seres humanos, temos para esse Deus. Portanto, a primeira coisa, quando Cristo diz, vocês precisam, quero que vocês sejam o sal da humanidade. Cristo estava dizendo, vocês são importantes. Vocês são importantes para mim. Segundo aspecto, além de sermos valiosos, nós também somos úteis. Para que serve o sal? Primeira coisa, principalmente o foco do texto bíblico, é que o sal preserva. No tempo passado, as pessoas usavam o sal para preservar alimentos. E algumas dessas práticas, obviamente, os levava a preparar iguarias até os nossos dias, quando nós pensamos naqueles alimentos que são preservados com sal. Algumas dessas iguarias nós comemos até hoje, como, por exemplo, o bacalhau, não é preservado com sal. Tenho certeza que os nordestinos aqui estão pensando no jabá, que também é preservado com sal, a carne seca. Mas essa era uma prática do passado, de preservar alimentos exatamente com o sal. O que Cristo queria dizer com isso? Vocês são o sal da humanidade. Queridos, nós, como seus seguidores, nós somos convidados por Deus para preservar aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é agradável aos seus olhos. Além de preservar, o sal também ressalta o sabor. E que diferença faz na nossa comida ter ou não ter sal? Já tentaram comer feijão sem sal? Quando esquecem de pôr sal no feijão. É complicado. O sabor dos alimentos, eles são ressaltados quando tem sal. A nossa vida, queridos, deveria de forma poderosa ressaltar o sabor do que significa ser um cristão, aqueles que estão ao nosso redor. Nós precisamos estimular as pessoas a pensar sobre os valores e os princípios que nós temos na nossa vida. Só que para ressaltar o sabor, o sal precisa ser puro. Nós precisamos de pureza na nossa vida, nós precisamos de pureza no nosso coração. E é por isso que Cristo diz no verso 13, se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. O sal precisa ser puro para poder salgar, para poder ressaltar o sabor. O sal, portanto, preserva, ressalta o sabor. Mais uma característica do sal. Eu somente compreendi isso depois que fui morar num lugar em que praticamente fica abaixo de zero durante 5 meses do ano. E foi lá, morando em Michigan, que eu descobri uma nova característica do sal que eu não tinha nem pensado nela antes. É que além de dar sabor e preservar, o sal derrete gelo. Ser sal, querido, significa não apenas preservar a verdade, ressaltar o sabor, mas significa também derreter as barreiras que existem contra o cristianismo. Barreiras que são criadas, infelizmente, por nós mesmos, pela nossa atitude. Algumas dessas barreiras, eu tenho 4 delas aqui. A primeira delas, aquilo que eu chamo do cristianismo marciano. Significa apresentar às pessoas que seguir a Deus é como se você morasse em outro planeta. Quantos de nós já viram aquelas pessoas em praça pública que ficam gritando ou ficam apresentando o seguir ou servir a Cristo de uma forma que as pessoas que pensam, pessoas que tiveram a oportunidade de desenvolver um nível intelectual diferente, não querem nem se aproximar. Se um cristão é isso, não quero nem chegar perto disso. Ou então aquilo que nós chamamos de o cristianismo terrorista, em que as pessoas apresentam que seguir a Cristo, ou você aceita, você vai morrer no final. E as pessoas tomam a decisão de seguir a Cristo por medo. Outra barreira, infelizmente, é aquele cristianismo dos santos, em que parece que seguir a Cristo, você se torna melhor que as pessoas que estão ao seu redor. Que coisa triste. Você não tem Cristo no seu coração? Cristianismo dos santos. Ou então, outro aspecto triste, que é aquele cristianismo que não passa de uma maquiagem, fingido, da boca para fora. E a pessoa não vive aquilo que crê.
nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos, queridos, ser reais para derreter o coração endurecido de pessoas que desesperadamente precisam de Deus, mas infelizmente não reconhecem a sua necessidade. Portanto, nós somos valiosos, somos úteis e também, queridos, nós somos responsáveis. Cristo nos deu uma clara instrução quando Ele fala da nossa responsabilidade. Nós devemos ser sal para quem? Para nós? E lembrando o que diz o texto? Vocês são sal para a humanidade. Vocês são o sal da terra. Como mencionei há pouco, existe, queridos, existe lá fora milhões de pessoas que não conhecem a Deus. Pessoas que ouviram falar dele, mas não o conhecem de verdade. E eu digo a vocês que Deus nos concedeu privilégios maravilhosos, e nós precisamos honrar com os dons que Ele nos deu. Ouçam só o conselho de Paulo. Cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. E eu te pergunto, querido amigo, querida amiga, será que nós temos feito o nosso melhor com tudo aquilo que Deus nos tem dado? Será que eu tenho feito o meu melhor com o meu corpo, com a minha saúde, aquilo que Deus te deu e aquilo que Deus me deu? Será que eu tenho feito o meu melhor com os dons, com os talentos que Deus me dá? Será que eu tenho feito o meu melhor com o tempo que Deus me dá? Será que eu tenho feito o meu melhor com os recursos financeiros que Deus me dá? Só que isso não é tudo. Jesus disse que além de ser sal da terra para o mundo, nós somos a luz. Somos a luz do mundo. O que significa ser luz? A luz, queridos, ilumina. A luz expõe. A luz capta atenção. A luz atrai. A luz nos mostra o caminho que nós devemos seguir. A luz aponta. A luz aponta para a liberdade. Então, sabe o que eu estava lembrando aqui? Eu era muito boa no negócio que eu tinha, um brinquedinho, sabe? De encaixar triângulo, quadradinho. Era boa nisso. Nossa, legal, né? Tá sem assunto assim, que agora tá falando de geometria, daqui a pouco é trigonometria, física quântica. Você não sacou nada. Esse papo aqui da gente falando, né, de ver o sol nascer quadrado, no máximo, tem seu charme. Nossa, super charmoso. Aliás, mais charmoso que lá fora, né? Eu nem sei o que eu estaria fazendo se eu tivesse livre agora, né? Aqui dentro é muito mais legal. Bom, eu, com certeza, se estivesse lá fora, tá aprontando alguma, correndo perigo. Ia fazer correndo risco. Não ia ser nada bom, viu? Correr risco, aqui dentro a gente tá super segura, né? Ah, aqui dentro é ótimo. Tem comidinha na hora certa, solzinho lá no pátio. Já reparou que aqui dentro é quentinho? É super quentinho. Ah. Essa roupa também é super quentinha, né? É ótimo. E é linda também. Aliás, como você estava contando essa história aí de quando você era criança, lembrei de uma coisa. Uma vez, quando eu era criança também, eu fiz um teatrinho na escola da Arca de Noé. Eu fui a zebra. E minha tia falou que eu ficava linda de listra. Não é que ela tem razão? Você tá ótima desse jeito. Ai, você tá melhor ainda. Uma graça. Ai, obrigada, querida. Que horror. Ei, vocês duas, Quem tá aí? estão doidas ou perderam o juízo mesmo? Você? Sou eu. Você tá fazendo aqui? Pois É é. dia de visita hoje? Não. Pois é, quando eu saí daqui, eu demorei um pouquinho para me acostumar com a luz lá fora, sabe? Mas depois eu fiquei pensando, como que eu pude viver tanto tempo na escuridão daquela cela? Aí eu respirei fundo o ar da liberdade, me espreguicei, me deliciei. Aí eu deixei todas as minhas dores, minhas tristezas, tudo. E se lá fora é tão bom assim, o que você tá fazendo de volta aqui? Pois Boa é, pergunta. né? Com tudo isso, ainda faltava alguma coisa, sabe? E eu procurava. Até que um dia, eu li um artigo numa revista que dizia assim: não há vergonha nenhuma em você querer ser feliz, mas há vergonha em você querer ser feliz sozinho. Aí caiu minha ficha.
Eu falei, gente, eu tenho que voltar lá, eu tenho que trabalhar para libertar aquelas pessoas que estavam presas comigo. Aí eu voltei. Olha, esse seu papinho já tá me dando sono. O que você vai fazer, libertadora? Vai roer a grade? Olha, é tudo muito bom, mas me economiza, vai. Olha, quando eu vi vocês duas conversando, eu fiquei doida. Falei, gente, elas estão se acostumando com a vida na cela. Vida que elas acham que é vida. Ó, a luz lá fora pode até machucar um pouquinho os olhos de vocês no começo, mas é temporário. Depois vocês vão ver o que é vida de verdade. Mas será que vale a pena tudo isso? Eu acho que você está falando muito aí. Mas, na verdade, não está me convencendo muito, não. Nem eu. Será? Gente, tem muita coisa linda lá fora. Que conversa? Ah, eu não acredito. O que você está fazendo aqui? Você acha que você veio soltar meus presos, é? Ó, vocês duas aí, querem sair? Pede pra sair, Quer dizer, ninguém vai sair daqui hoje coisa nenhuma. Ninguém vai sair daqui, pronto. Vai sim, e você também vai. Como assim que eu vou sair? Que bobagem essa, eu já sou livre. Ah, é? Eu vi mesmo naquela sua salinha, aqueles cartazes com aquelas praias do Caribe. Quando que você esteve lá, hein? Ah, isso é bobagem. Eu vi na internet, achei bonitinho, imprimi e botei na parede. O que você não percebeu na minha salinha é que naquela salinha eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a minha televisãozinha de 14 polegadas preto e branco e tenho a minha garrafinha térmica. E enquanto você estava aqui queimando o papo com essas presas, eu estava lá refestelado no meu banquinho, assistindo, tomando meu café e assistindo. Não estava passando nada particularmente bom hoje. Tá bom, vai. A minha vida aqui não é tão boa assim. Mas o que importa é que eu posso sair daqui a hora que eu quiser. Pode, é? Por que você não sai, então? Qual foi a última vez que você saiu daqui, hein? Semana passada você estava pedindo pro colega aqui fazer as comprinhas de supermercado para você. Não é tão fácil assim que nem vocês estão dizendo. Eu tive que vender umas férias e depois eu gosto daqui. É quentinho. Ai, que horror! Esquece essa história de quentinho. Isso vicia, depois mata. Olha, larga essa preguiça e vamos sair daqui já. Imagina, se eu sair daqui, quem é que vai ficar cuidando dos presos? Mas ninguém precisa ficar preso aqui, nem elas. Todo mundo pode ser livre. Tá na sua mão escolher quem é livre e quem é preso. Mas vale tudo esse trabalho? Claro que vale. Se eu conseguir, você também consegue. Tá bom, vai, vamos. Vamos lá, marchando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos, aproveita, vem rápido. Escuta, lá fora é quentinho também? Quentinho. A luz, ela brilha e atrai. E também é quentinha. Na verdade não está escrito aqui, mas... Só que não é a nossa própria luz. É a luz daquele que é a verdadeira luz. Davi escreveu no livro dos Salmos o seguinte verso: pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Queridos, na luz de Cristo nós podemos encontrar luz para a nossa vida. E Ele nos diz: viva a vida de tal forma que vocês possam iluminar as pessoas que estão ao seu redor com a minha verdade. Eu farei com que a minha compaixão brilhe em meio às trevas de desespero e da solidão. E dessa forma aqueles que assim desejarem serão atraídas a mim. Porque Cristo mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos, esse é um enorme privilégio que nós temos, que Deus concede, que Cristo nos concede,
o privilégio de ser um seguidor dele. E ele confiou a mim e a você a mais importante mensagem que existe. A mensagem de como ser reconciliado com esse Deus. A mensagem de como encontrar significado e propósito na vida. A mensagem de como viver de acordo com a sua revelação, aquilo que ele deseja de nós. A verdade de como se preparar para passar a eternidade ao lado do nosso Criador. A mais importante mensagem do mundo. Que mensagem é essa? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a mais importante mensagem do mundo. Deus decidiu disseminá-la através daqueles que o aceitam. Como? Como sal e luz. Só que o sal não pode ficar dentro do saleiro. E a luz não pode ficar debaixo de um balde. E eu digo a vocês que eu sou imensamente grato a Deus por ter encontrado na minha vida, na minha experiência, pessoas que foram, para mim, sal e luz. Uns bons anos atrás, eu conheci um rapaz, vou chamar aqui ele de Carlos, esse não é o verdadeiro nome dele. Mas Carlos, ele foi um assaltante de banco aqui em São Paulo. E essa história que eu estou contando para vocês nesse momento foi ele mesmo que me contou. Houve um momento que ele foi preso. Ele foi pego pela rota. E ele foi, juntamente com seus companheiros, levados até um local deserto. E eles foram atingidos, foram brutalmente fuzilados. Ele fingindo-se de morto, com o corpo de seus amigos sobre ele, em desespero, sem saber o que fazer, rogou a Deus e fez uma prece a ele: Senhor, me salva. Ele não morreu. Entregou sua vida a Deus? Não. Voltou a cometer crimes? Sim. Foi preso novamente. E dessa vez foi levado até o Carandiru. E lá cumpriu anos de pena. Só depois de sair que cumpriu sua promessa. Que aceitou Jesus Cristo em sua vida de forma real. Houve um momento que ele teve um encontro especial com Deus e foi transformado por ele. E a paixão desse rapaz pela Bíblia foi como sal e luz na minha vida. E pela primeira vez na minha existência, eu confesso a vocês que eu comecei a estudar a Bíblia de forma séria, pela influência desse rapaz. Eu me encontrava com ele em outro grupo de jovens, nós estudávamos a Bíblia juntos. E a paixão dele pela palavra de Deus, a paixão que ele tinha por Jesus Cristo, foi sal na minha vida. Foi luz na minha existência. Mal sabia ele que muito provavelmente a sua atitude teve uma influência muito grande na minha decisão de também caminhar ao lado do Senhor e ser um seguidor de Jesus Cristo. Alguém que não foi sal dentro do saleiro. Alguém que não foi luz debaixo de um balde. Só que eu sei que alguns de vocês podem estar se perguntando nesse momento: por que eu devo ser sal? Por que eu devo ser luz? Porque Ele nos amou primeiro. E viver por Ele é apenas uma resposta de gratidão. Eu fico a pensar comigo mesmo: o que aconteceria se nós, como comunidade, pudéssemos estender pouco daquilo que nós recebemos de Deus e estender compaixão de forma especial àqueles que estão, quem sabe, ao nosso redor nesse ano? Há 3 semanas atrás eu confesso a vocês que
Eu fui profundamente tocado. Alguns dos voluntários aqui da Nova Semente, nós tomamos a decisão de ajudar uma ONG próximo ao Capão Redondo. E nós pintamos aquele instituto. Passamos o dia lá nos sujando de tinta, um local em que eles fazem um trabalho especial com crianças. E no final da tarde, o líder desse instituto, dessa ONG, me chamou para ver um terreno que eles estão querendo adquirir para construir a ONG naquele local. Eu falei, onde é que fica? Ele disse para mim, pastor, o negócio é o seguinte, aqui fora é muito bom essa casa nossa, é muito boa, só que não serve, tem que ser dentro da favela. Eu falei, você quer me mostrar o terreno? Quero. Fica onde? Dentro da favela. Você vai com a gente? Falei, pensei, vou ter que ir, né? Vou. Só que não fui sozinho, levei o Piti comigo. Falei, Piti, nós vamos para a favela agora. Entramos no carro dele e fomos em direção Jardim Amália. Favela Jardim Amália. Quando fomos adentrando, eu confesso a vocês que se dá um sentimento diferente. Faz muito tempo que eu não entrava dentro de uma favela. Muitos anos. Entramos e para entrar eu percebi que aquele rapaz tinha que pedir autorização. Ele conhecia as pessoas. Alguns dos jovens que deram autorização para ele foram jovens que foram ajudados por essa instituição anos atrás. E ele conversou com um deles e disse, olha, eu quero mostrar um terreno para o pastor. E ele autorizou e foi nos ajudando. O interessante é que o líder lá disse, escuta, você autoriza, mas vem com a gente. E fez aquele rapaz nos acompanhar. Então éramos 4. E entramos numa vielinha. E de repente, para minha surpresa, nós começamos a subir o morro. Eu confesso a vocês que fiquei chocado com o que vi. Uma subida na qual eles vão jogando concreto para poder virar degraus. Absolutamente não tem um degrau do mesmo tamanho. Você não enxerga o céu. Telhas e fios. Dessa largura no máximo, portas dos 2 lados. E muito provavelmente a cada 2 metros mais ou menos, uma porta. E quando você olha para dentro é um cômodo e lá é uma família. Com crianças pequenas. No meio do caminho tinha um tanquinho desses de lavar roupa. Sabe aqueles que é só o tanquinho? Me parece que comunitário as pessoas usavam. E nós fomos subindo. E eu fui andando naquele lugar e vendo as crianças pequenas. Eu falei, Senhor, como pode um ser humano viver aqui? Como pode um ser humano viver dessa forma? E eu pensei comigo mesmo, o que nós podemos fazer para ajudar essas pessoas? E eu quero concluir a mensagem de hoje, queridos. Não só essa mensagem, como essa série. Sendo prático com vocês. O ano 2007 acabou. Nós estivemos reunidos aqui durante 50 semanas. Semana que vem é o nosso último programa. Vamos ter um programa especial de Natal. Todos são convidados e aqueles que não estiverem aqui irão perder um lindo programa. Mas quando eu olho para esse ano 2007, eu tenho muita coisa a agradecer ao meu Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na minha família. Eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos nós, temos razões de sobra para agradecermos a esse Deus. E eu pensei que nós poderíamos, de uma forma concreta, experimentar o que significa a verdadeira religião que Deus tanto quer de nós. E diz a Bíblia lá em Tiago que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E essa é uma oportunidade que eu gostaria de estender para vocês nesse momento, de ser sal e luz para aqueles que necessitam. Assim também, a luz de vocês, disse Jesus Cristo, deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem
e louvem o Pai de vocês que está no céu. Deus está dizendo nesse momento, eu quero que você seja luz. Eu quero que vocês sirvam outras pessoas. E quem sabe para você é difícil hoje pegar uma Bíblia e mostrar nela quem é Jesus Cristo. Quem sabe você não chegou nesse momento ainda. Mas eu tenho uma proposta a fazer a todos vocês nesse momento. Uma maneira prática de ser luz. Uma maneira prática de nós sermos sal. Durante essa semana eu conversei com alguns dos líderes da nossa comunidade. Principalmente o Pete, o Erison, são pessoas que estão encabeçando essa ideia. Eu estou dando todo o apoio a eles. E eles disseram, pastor, por que nós não podemos, no final de semana, oferecer a todos a oportunidade de participar, ajudando algumas dessas organizações, através de alimentos. Eu gostei da ideia, e eu quero nesse momento oferecer para você a oportunidade de poder participar conosco. E eu fiquei pensando, quantas cestas básicas nós conseguiríamos na Nova Semente para poder ajudar essas pessoas? E eu gostaria de confessar a vocês algo. Na quinta-feira, eu percebi essa ideia. Eu orei a Deus. De uma forma muito forte, Deus falou à minha mente. Deus disse a mim, você já tem as cestas. E a quantidade de cestas que nós queremos, queridos, são 1000 cestas básicas. Nós queremos nessa comunidade conseguir 1000 cestas básicas para poder ajudar pessoas nesse final de ano. Nesse momento nós vamos, passar a vocês um papelzinho e uma caneta para todos. E eu vou explicar para vocês. Nós temos em média, entre nós, no final de semana, nos 2 programas, cerca de 550 a 600 pessoas. Nesse momento nós devemos estar aqui pouco mais de 200, 240, creio, pessoas. Geralmente a nossa segunda programação está cheia, é repleta. E eu fiquei pensando, se cada um de nós pudesse, quem sabe, ajudar com 1 ou 2 cestas básicas, nós atingiríamos esse número. Alguns falaram para mim, você está louco, pastor, é muita cesta básica. Eu acho que não. Eu acho que Deus pode, de uma forma poderosa, usar você e a mim, para que nós possamos atingir esse objetivo. Mas antes de vocês lerem, olharem, prestem atenção no que eu vou dizer. Deus conhece a situação de cada um de nós. E nesse momento, antes de você preencher, eu quero que você converse com Deus. Eu quero que você olhe para a sua vida, por tudo aquilo que você tem recebido de Deus, e que você possa, antes de escrever, imaginar exatamente como que você poderá contribuir. Eu sei que para algumas pessoas que aqui se encontram, quem sabe uma cesta básica, o que ela pode dar. Nós fomos atrás de algumas companhias e elas indicam que poderíamos conseguir um preço melhor comprando em uma grande quantidade. E existem dos mais variados preços, mas nós achamos que uma boa cesta, não aquela que é mais simplesinha, mas uma boa cesta, custa R$30. O valor é R$30. E é esse o valor que nós estaremos tentando conseguir, as cestas básicas. Aguardem, deixa eu falar para vocês. Não escrevam ainda. Eu conheço muitas pessoas que estão aqui entre nós, como eu disse a vocês, que quem sabe uma cesta básica é aquilo que ela pode dar. Mas eu também conheço pessoas aqui entre nós que poderiam facilmente assumir só ela as 1000 cestas. Conheço pessoas aqui entre nós que, quem sabe, 200 cestas, R$6.000, ou 100 cestas, R$3.000, não farão diferença alguma na tua vida nesse final de ano. E eu confesso a vocês que para alguns pode ser um alvo grande, mas eu acho um alvo completamente possível de nós atingirmos nessa comunidade. Se nós olharmos para trás e vemos aquilo que Deus já nos trouxe, a liberdade que Ele nos tem trazido semana após semana,
nas bênçãos que Deus tem nos concedido. E eu gostaria que você, nesse momento, em oração, conversando com Deus, pergunte a Ele: Senhor, quantas cestas eu posso dar? E lá você coloca o seu nome, o seu telefone. Eu sei que alguns podem estar pensando: mas eu não tenho nada agora. Não tem problema. Esse é o objetivo. Você pode colocar o seu nome, o seu telefone. Nós iremos contactá-lo e, juntamente com você, vemos a melhor maneira de você fazer a sua contribuição. Então você tem ali: meu compromisso de doação. Quem sabe você pode doar essas 10 cestas, que seriam R$300. Eu estou assumindo o compromisso juntamente com a minha esposa. Cada um de nós, ela vai dar 5, eu vou dar 5 cestas. É aquilo que eu posso, como pastor. E eu tenho certeza que cada um de vocês, em oração nesse momento, pode tomar sua decisão de poder ajudar essas pessoas. Nós estaremos, eu creio que temos algumas fotos aqui, de algumas essa é uma das ONGs, nós visitamos, o Erison nos visitou ontem. É um local que eles fazem assistência para crianças carentes, crianças órfãs, fica aqui próximo. E uma outra, nós estaremos ajudando aquela mesma que eu mencionei para vocês, lá no Capão Redondo, Vida Nova. E também faremos um trabalho juntamente com a ADRA. E estaremos distribuindo essas cestas básicas a famílias carentes aqui na região de São Paulo. Então nós, como comunidade, estaremos nos responsabilizando para fazer a distribuição dessas cestas. Então você pode ir lá colocar 10 cestas, ou 5 cestas, ou aquele que acha que uma cesta é o que você pode, ou um número na 4ª linha, aquilo que você crê que você pode ajudar. Eu estou orando nesse momento e tenho fé que alguns de vocês poderão colocar facilmente 50 cestas ou 100 cestas. Pessoas que poderão ajudar com 1.500 ou quem sabe 3.000 ou 6.000 reais, para que nós possamos atingir esse objetivo. Meu grande sonho hoje seria, ao ir para casa, ter a certeza de que nós tivemos, através do compromisso de vocês, atingido esse número. Tanto hoje, quanto no final de semana que vem, nós estaremos recebendo a contribuição de vocês. Aqueles que desejarem hoje mesmo, quem sabe já preencher um cheque, nós vamos ter a saída no local de confraternização, onde nós tomamos o suquinho, uma mesa com as pessoas responsáveis, e lá você pode entregar já a sua folha. Coloque o seu nome, por gentileza, que nós queremos, obviamente, saber exatamente o que cada um contribuiu. Que você possa entregar já a sua folhinha com o seu cheque, se você quiser hoje mesmo. Ou então, você pode pensar em fazer um plano, entregar, quem sabe, um cheque para nós daqui a algumas semanas, ou para o mês de janeiro, não sei. Aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que você realmente pode. Eu gostaria que você aproveitasse este momento. Coloque o seu nome, o seu telefone, o seu celular, para que nós possamos contactá-lo, seu e-mail, e escreva ali o seu compromisso. Queridos, aqueles que são, ou aqueles que muito provavelmente passam por dificuldades financeiras, R$30 é o preço de uma pizza, que a gente come toda semana. Eu acho que é o mínimo que cada um de nós poderia fazer. E eu confio e oro a Deus nesse momento que Ele possa usá-lo de uma forma poderosa, para que nós possamos atingir o objetivo de atingir essa meta que estipulada, não por mim, mas por Deus, não tenho dúvidas, de atingirmos de forma marcante essas pessoas. Queridos, chegou o momento de deixar de simplesmente falar e ser sal, ser luz. E eu oro a que Deus possa tocar profundamente na tua vida. A saída, quando você estiver saindo, nós teremos uma pessoa de cada lado na porta. Você pode colocar o seu papelzinho e devolver sua caneta, por favor, que nós vamos ter que usar no próximo programa. Devolva o papel juntamente com a caneta. E recapitulando, aquele que queira, quem sabe hoje, já fazer o seu acerto, do seu compromisso, dirija-se à sala ao lado e procure na mesa o Erison e o Joel Pitt, que eles estarão já recebendo de vocês. Tá bem? Eu gostaria de orar com todos vocês nesse momento. Pai querido, Senhor, durante todo esse ano, vimos em Tua Palavra Teu propósito, Teu sonho para cada um de nós, como Teus filhos. E, bom Deus, de forma específica, nessas últimas semanas, podemos aprender um pouco mais o que significa a verdadeira liberdade. Isso, uma liberdade significa caminhar ao Teu lado.
viver uma experiência profunda contigo. E hoje, Senhor, estamos concluindo essa série. Vimos, Senhor, que teu plano também inclui levarmos liberdade a outras pessoas. E queremos, Pai, de uma forma concreta, dizer-te, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo aquilo que tu tens feito em nossa vida. E queremos, Senhor, de forma real, retribuir a pessoas que sofrem nessa grande cidade de São Paulo. Pessoas, quem sabe, que não têm o que comer, Senhor, nesse final de ano. E que nós possamos ser sal, possamos ser luz para todas as famílias que serão de forma profunda e de forma especial tocadas por nossa comunidade nesse ano. Pai, eu suplico a Ti de uma forma especial Tua bênção, cada pessoa aqui que se encontra. Tu sabes o compromisso que estão tomando em participar com a quantidade de cestas que podem. E que Tu possa, Senhor, retribuir a cada um deles em abundância, muito mais do que aquilo que eles estão, nesse momento, doando, Senhor, a essas pessoas. Suplico, Pai, Tua bênção, Tua direção. Não que mereçamos, mas em nome e pelo amor de Teu Filho amado Jesus Cristo, é que lhe suplico e desde já lhe sou grato. Amém, Senhor.